Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Sejam abençoados. E se alguém tem alguma coisa contra mim, ou se alguém me ofendeu, eu perdoo. Eu perdoo todos quantos me ofenderam, têm me ofendido, ou vão me ofender. Porque no que eu perdoo, eu também sou perdoado. Se eu não perdoar, eu tampouco serei perdoado. Então, é uma questão de inteligência, sabedoria. Quando eu perdoo, eu sou perdoado. Eu libero perdão e eu sou perdoado também. Então, que todos, sem exceção, sejam perdoados e abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria ainda de falar sobre a verdade que liberta, a verdade que se manifesta para todos quantos têm juízo. Quem tem juízo e ouve a verdade, obedece, segue. Quem não tem juízo, dá de ombro, despreza, desdém. Mas o fato é que nós temos visto nas Sagradas Escrituras que Deus zela pela sua palavra, porque a sua palavra é a sua honra. A palavra de Deus é a honra de Deus. Deus nos tem dado a sua palavra, a sua honra. Ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus é a verdade que liberta. A palavra dele liberta. Quando você lê a Bíblia, você que costuma ler os salmos, que são bonitos, quando você lê os salmos, você vê a expressão dos salmistas que foram inspirados pelo Espírito Santo e que nas horas amargas da vida apelaram para Deus, invocaram a Deus, buscaram a Deus, buscaram-no, não porque o viam, não porque tocavam, não, buscavam porque eles tinham a palavra, a promessa de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus, a honra de Deus. Então, quando alguém em sã consciência invoca a palavra de Deus ou busca na palavra de Deus a sua libertação, a libertação vem porque a palavra de Deus não volta vazia, não pode voltar vazia, é impossível voltar vazia. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha só, Deus fala isso com o seu povo de Israel, especialmente no que diz respeito ao último profeta, antes de Jesus, 400 anos antes de Jesus, 400 anos antes de Jesus, veio o último profeta em Israel. Ele veio como a voz que clama no deserto. Ele veio avisar, deixar clara a vontade de Deus para o seu povo. Então, ele diz, desde o sol nascente até ao poente, é grande
entre os gentios. Gentio eram os não-judeus. É grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os filhos de Israel, especialmente os sacerdotes, trabalhavam, serviam a Deus. Eles, mesmo tendo consciência de Deus, eles serviam a Deus de qualquer maneira. Eles desprezavam a mesa do Senhor. Eles desprezavam a palavra de Deus. E por conta disso, até hoje, Israel sofre. Israel sofre perdas enormes, prejuízos enormes. Se ganham por um lado, perdem muito mais por outro. Essa é a realidade. O povo de Israel era para ser o povo mais feliz na face da terra, mas parece que é o povo mais infeliz na face da terra, porque está sempre fugindo. E Deus permite isso. Por quê? Porque o povo de Israel era conhecedor da palavra de Deus. Havia os profetas, os homens de Deus, enviados por Deus para instruí-los na palavra. Eles foram os primeiros a receber a palavra de Deus. Deus se revelou a Abraão e de Abraão fez uma nação, lhe deu a palavra, os mandamentos, lhe deu o melhor da terra. Abraão era, digamos assim, invencível, porque ele ouvia e obedecia à palavra de Deus. Mas os seus descendentes não fizeram o mesmo. Então sofreram e têm sofrido até hoje. O que eu quero que você saiba, amiga e amigo, é que nós não vemos Deus, nós não sentimos Deus, nós não tocamos em Deus. Não. Mas a palavra dele é como ele disse através do profeta Isaías: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. E quer dizer o seguinte: na minha palavra está a minha honra. Na minha palavra está a minha honra. E essa, amiga e amigo, é a grande realidade. Quando a pessoa crê na palavra de Deus, ela faz da palavra de Deus o primeiro pensamento, a primeira ideia. Ela vive aquilo. É a verdade que vai lhe dar vida, que vai lhe garantir o sucesso, que vai lhe garantir as bênçãos, que vai lhe garantir as próprias promessas que a palavra contém. A palavra de Deus não tem só mandamentos e leis e obrigações, não. A palavra de Deus tem leis, obrigações, mandamentos, sim, mas também tem promessas magníficas, gloriosas. Se você ler Deuteronômio, capítulo 28, ali estão escritas bênçãos para os que obedecem, seguem a palavra de Deus. E ali também tem as maldições. Então, de um lado, tem as bênçãos. E as bênçãos são completas, são totais, sobre todos os aspectos, físico, emocional e espiritual, em todos os aspectos. Agora, essas bênçãos dependem da pessoa ouvir e obedecer também os mandamentos.
Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a pessoa tem juízo, ela conhece a verdade, ela vai em busca dessa verdade. Ela vai cobrar de Deus essa verdade. Aliás, eu quero dizer para você que domingo agora nós vamos ter um movimento de fé em todo o mundo, onde todas as pessoas que quiserem estiverem disponíveis para provarem a palavra de Deus, fazer uma prova com Deus. Fazer uma prova com a palavra de Deus é fazer uma prova com Deus. E quando se faz a prova com Deus, se vê claramente que ele existe, porque a sua palavra é a sua honra. A sua palavra é a honra de Deus. Jesus chegou ao ponto de dizer, passarão os céus e a terra, minha palavra não passará. E é verdade, você sabia que a palavra, mesmo que não seja de Deus, a palavra não morre, você sabia disso? A palavra não morre. A palavra é como a alma não morre, a palavra também não morre. Ela não morre. Jesus chegou ao ponto de dizer, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, as palavras que nós falamos é para nos absolver ou condenar. Depende da palavra que nós falamos. Depende dessa palavra. Isso está escrito. Então, minha amiga e meu caro amigo, se a pessoa tem juízo e ela usa um pouquinho só da sua inteligência, só um pouquinho, não precisa muito não, um pouquinho só, ela se apega à palavra de Deus. E a palavra de Deus garante aquilo que está prometido. E não interessa se a pessoa merece ou se ela não merece. Eu fiz prova com Deus. Eu provei a palavra de Deus. Eu fiz uma prova com Deus. Eu já era convertido. Já era batizado com o Espírito Santo. Eu já era casado com a esposa que Ele me deu. Estava tudo indo muito bem até certo ponto. Mas faltava uma coisa. Faltava condições econômicas. Então eu posso falar com vocês aquilo que eu vivenciei naquela noite de quinta-feira. Noite de quinta-feira, quando eu cheguei em casa, e a Esther, eu cheguei em casa apenas com a conta da passagem de volta para o trabalho. Eu não tinha nem condições de ter dinheiro para voltar para casa. Eu só tinha condições de ir para o trabalho na sexta-feira. Então, naquele momento, a Esther falou para mim, Edi, amanhã eu preciso de dinheiro, porque amanhã eu preciso fazer a feira. Não tem nada mais aí. Nem ovo tem na geladeira. Quando ela falou aquilo, e eu estava apenas com moedas para ir trabalhar no dia seguinte, eu me senti um lixo, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, mesmo não estando em pecado, embora estava em dívida com Deus no que diz respeito aos dízimos e ofertas. E naquele momento, quer dizer, mesmo estando em dívida, eu apelei para a palavra dele, pela fé, e ele me ouviu, e ele me respondeu. Ele atendeu o meu clamor. Mas foi necessário eu estar no fundo, ou chegar no fundo do poço, mesmo selado com o Espírito Santo. Nós não estávamos vivendo em pecado.
Nós estávamos vivendo a nossa vida, natural, normal. Eu trabalhava, eu estudava. E eu procurava fazer das tripas coração para poder sustentar a casa, sustentar a família. E a família era Esté e eu só, mais ninguém. Então, naquele momento, quando ela pediu dinheiro para fazer compra no dia seguinte, na sexta-feira, eu falei, Esté, mas todo o salário que eu recebo eu coloco nas tuas mãos e tiro apenas o dinheiro da passagem. Como é que acabou? Acabou, não deu mais. Por quê? Porque naquela altura a situação do país estava terrível, a inflação nas alturas. Então, o dinheiro que a gente ganhava mal dava para comer. E naquela noite de quinta-feira, eu fiquei desesperado. Não com raiva dela, de forma nenhuma, aborrecido com ela, não. Mas aborrecido comigo mesmo, indignado com aquela situação. Porque eu cheguei ao momento em que falei, vem cá, vamos lá no quarto. Aí saímos do banheiro e fomos para o quarto. Estávamos conversando no banheiro. Vamos lá para o quarto. Aí eu me ajoelhei, ajoelha do outro lado, e ela ajoelhou do outro lado. Peguei a Bíblia, colocamos assim, em cima da cama. Eu abri em Malaquias, neste profeta, o profeta Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 10, e eu li o texto que Deus falou. Deus disse muito claramente, ele diz assim, vou ler o texto um pouco antes. Ele disse para o povo de Israel, os filhos de Jacó, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. E eu li esse texto. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E Deus responde, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ele está falando aqui, Deus está falando aqui com o povo que conhecia a sua lei, a sua palavra. O povo que foi privilegiado com a palavra de Deus. Ele não está falando com incrédulo, não. Está falando com gente que supostamente cria, que inclusive servia a Deus. Aí ele diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Em que havemos de tornar? Deus faz essa pergunta. Vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Toda a nação. Imagina. Aí ele diz, trazei, ele está dando resposta. Ele está dizendo, como é que você pode se tornar para mim? Como é que vocês podem se tornarem para mim? Aí ele diz,
trazei todos, sacerdotes, os que não são sacerdotes, o povo em geral, todo mundo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era um banco que havia ao lado do templo, uma casa grande, porque tinha muita coisa ali. Tinha ouro, as pessoas traziam ouro, prata, joias, animais, tinha tudo. Tudo. Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Fazei prova de mim nisto, quer dizer, nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. É o que Deus promete na sua palavra. Você está com problema econômico? Você está? Pois é. Deus já respondeu. Deus fala o que você tem que fazer. Eu peguei esse texto na oração que fizemos. Eu dei as mãos a Esther e eu orei. A minha oração não demorou nem um minuto, porque eu estava tão irado, tão envergonhado, porque eu tinha tirado a Esther da casa dos pais dela com a promessa de dar a ela, no mínimo, aquilo que ela vinha recebendo dos pais. E ali estava eu completamente sem dinheiro, sequer para deixar para ela fazer compra no dia seguinte. Eu estava realmente angustiado, humilhado, envergonhado, revoltado. Não revoltado contra Deus, não. Não revoltado contra Esther, tampouco. Eu estava revoltado contra aquela situação. Deus permitiu que eu chegasse àquela situação para que eu pudesse me tornar para Ele, me voltar para Ele. Por quê? Eu estava em falta com os dízimos e ofertas há 3 meses, porque eu estava vivendo uma situação crítica. Ora pagava as prestações, os compromissos, ora pagava o aluguel da casa, do apartamento. Então, um mês eu pagava o aluguel do apartamento, outro mês e deixava de pagar as outras contas, e depois, no mês seguinte, eu pagava o aluguel e não pagava as contas. Eu estava vivendo assim. Eu estava igual pipoca, pulando na panela, tentando me segurar do jeito que eu podia. Mas chegou naquele momento, não tinha mais o que fazer. Eu fiquei desesperado. Porém, a vantagem é que eu conhecia a palavra de Deus. Eu conhecia a palavra de Deus e eu apelei para a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é conhecer Deus. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça a palavra dele. Leia a Bíblia. Leia. Faça dela um manual de vida. Você vai saber como Deus age, como Deus reage, como Deus vê você e como você vai ver Deus. Então, naquele momento, eu disse para Deus, olha, está aqui. Abri a Bíblia nessa página e peguei o dedo sujo e coloquei em cima da Sagrada Escritura e falei, Senhor, está aqui escrito. Está aqui escrito. O Senhor disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro.
para que haja mantimento na minha casa. Mas Deus não precisa de dinheiro, não precisa de mantimento, não precisa de nada. Mas ele deu a palavra dele que se nós fôssemos fiéis nas primícias, porque dízimo não é simplesmente 10%. Não. Se você pegar, só para você ter uma ideia, se você pegar 10% do seu salário, de tudo que vem em suas mãos, e usar para si, e pegar os 90% restantes e levar para a igreja, Deus não aceita. Deus não aceita. Pode aceitar como oferta, mas não como dízimo. Porque você está dando o que está sobrando. Ou o restante, mesmo que o restante seja maior do que as primícias. Eu não sabia disso. Eu não sabia dessa realidade. Eu recebia o meu salário e pagava as minhas contas, honrava os meus compromissos mais urgentes. E a verdade, a bem da verdade, é que eu não sabia que os dízimos não são simplesmente os 10%, mas os primeiros 10%. São as primícias de Deus. As nossas primícias, para Deus, representam as primícias, ou a primícia de Deus para nós. Jesus foi o primogênito de Deus. Foi a primícia de Deus que Deus nos deu para que nós pudéssemos ser salvos. Deus não mandou anjos, arcanjos, querubins. Não, ele não mandou o resto. Não, ele arrancou de si mesmo as primícias e mandou para este mundo. Então, quando a pessoa quer honrar a Deus, quer se tornar para o Senhor, para que o Senhor venha se tornar para ele, ela tem que honrá-lo. Ela tem que honrar, ela tem que crer na oferta, na primícia, no dízimo que Deus deu para ela, por ela, que foi Jesus. Jesus é o primogênito. Deus deu o primogênito dele, o unigênito, que veio se tornar o primogênito para que nós pudéssemos ser salvos. Então eu falei para Deus, está aqui escrito, o Senhor disse que derramaria, mas eu pensava, eu ali estava brigando com Deus, essa é a realidade, eu estava lutando com Deus, como Jacó fez, mas eu estava errado, porque eu estava em débito. Mas por que eu estava em débito? Porque eu não sabia que dízimos eram as primícias, os primeiros 10%. Então, eu normalmente pagava os meus compromissos e depois dava lá os meus dízimos. Mas eu estava em falta 3 meses. Quer dizer, eu estava em pecado. Inconsciente, mas estava. E aí, eu disse para ele, olha só, está aqui escrito. Está aqui escrito. O Senhor disse, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Não haverá nem como a casa do tesouro, nem casa do tesouro será suficiente para receber o que o Senhor iria derramar. Mas agora mesmo, nesse momento, o Senhor está vendo a minha situação, eu tenho o dinheiro apenas da passagem para ir trabalhar amanhã. Eu não tenho nem para voltar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que me virar para arranjar algum dinheiro para voltar para casa. E a Esther está precisando fazer compra, porque está vazia a geladeira, só tem água. E aí eu perguntei, Senhor, isso aqui foi o Senhor que falou ou foi o homem que inventou? Como é que
eu vou saber que isso aqui foi o Senhor quem falou? Como é que eu vou saber que isso aqui é verdadeiro, é uma verdade, que foi o Senhor quem falou? Eu só tenho um jeito. O Senhor tem que fazer cumprir na minha vida. E eu não estou te pedindo riqueza, glória, eu estou te pedindo apenas o pão nosso de cada dia. Eu falei isso tudo, tão revoltado, apenas em menos de 1 minuto. Quando eu estava orando, eu vi que a Esther regalou os olhos, ela abriu os olhos, ela pensou assim, vai descer fogo aqui e nós vamos morrer. Mas eu não estava nem aí para o que viesse a acontecer. Eu estava muito revoltado, muito mesmo, humilhado, envergonhado, porque ninguém já acreditava em mim. E agora chega um momento que, pelo amor da madrugada, está faltando comida? Ah, não. Ou Deus é ou Deus não é. Ou ele é verdadeiro ou ele é mentiroso. Como que eu vou saber que isso aqui que está escrito foi ele que falou? Pronto. Nos levantamos, eu fiquei em paz comigo, a Esther ficou apavorada, e no dia seguinte veio a resposta. No dia seguinte, a resposta veio por volta de 1h da tarde. E aí, só em pensar eu sinto alegria. Quando eu penso naquele momento antes, eu estava revoltado, eu fico revoltado, mas eu fico desnorteado. Mas quando eu penso na resposta de Deus, foi muito boa. Quando eu cheguei a casa, por volta de 6h da tarde, eu cheguei com bolsas cheias de comida, carne, tudo mais que a Esther gostava. E desde aquele dia, nunca mais nós tivemos problema econômico. Desde aquele dia. A Igreja Universal do Reino de Deus não existia. A Igreja Universal veio acontecer uns 6, 7 anos depois. Se não me falha a memória. Mas, a partir daquele dia, as portas dos céus, ou as janelas dos céus se abriram. E eu estou falando isso para você, minha amiga. Não é para você bater palmas para mim, não. Eu quero que você bata palmas para si própria. Eu quero que você aprenda a usar a verdade que liberta. A verdade que liberta. Faça a prova. Domingo agora, neste domingo, nós estamos fazendo uma convocação geral para quem tem problema de doença, de enfermidade, de econômico, emprego, para quem está mal das pernas, qualquer que seja o problema, Jesus carregou as nossas doenças e enfermidades. O que nós temos que fazer? Pegar a palavra de Deus, está aqui escrito, Senhor, nós vamos fazer essa prova. Domingo, nós vamos unir a fé em todo o mundo, num só espírito, numa só fé. Nós vamos fazer um clamor a fim de livrar os que creem na palavra de Deus, livrá-los da miséria, seja da doença, da enfermidade, seja do diabo, da maldição, do olho grande, da inveja, qualquer que seja o seu problema, nós vamos fazer uma prova com Deus neste domingo. E isso, obviamente, eu estou convidando aqueles que creem na palavra de Deus.
traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia para que você possa colocar o dedo nas promessas de Deus e cobrar conosco, junto conosco, aquilo que está escrito. Você crê? Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus e todas as reuniões. Então, domingo agora vai ser o domingo de libertação completa, total. Seja da doença, da enfermidade, seja da miséria, seja qualquer que seja o problema. Vamos conhecer, vamos experimentar a verdade que liberta. Você crê nisso? Vamos fazer isso domingo agora, tá bom? Deus abençoe a todos. Então não adianta você ficar aí choramingando, reclamando, lamentando, e buscando comiseração dos outros. Não, Deus quer se voltar para você, mas primeiro você vai ter que se voltar para Ele. Volte-se para Ele e Ele vai se voltar para você. Vai com toda a força, com tudo que você é, tudo que você tem, toda a sua vida. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida a partir de domingo. Tá bom? Deus abençoe. Eu creio. Você crê? Então venha. Domingo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.